Vamos sim. Bom, a semana, o horóscopo, que vai do dia 16 ao dia 22, né? Essa semana a gente já começa hoje com a lua em Câncer, a lua que a gente chama na astrologia de domiciliada, é uma lua muito bonita, muito próspera, tá na casinha dela, né? Então, assim, uma semana que fala de envolvimento com família, proteção, alimentação, é muito importante. No dia 17, que é amanhã, a Lua já vai entrar em Leão. E toda vez que a Lua entra em Leão e a Lua está na questão da Lua Nova, ela ilumina aí pessoas célebres, né, que a gente chama artista, celebridade, político, líderes religiosos. Então, pessoas de grande influência, né? E essa semana aí entrando com a Lua em Leão. Só que aí tem um seguinte, essa Lua vai fazer um quadratura, né? Que é um aspecto de desarmonia muito grande. E em vez de vir notícias boas sobre celebridades, vai vir mais ou revelação de escândalo, ou até desencarne. Então, assim, notícia importante envolvendo figuras públicas muito grandes que mexeram com pessoas, com públicos muito grandes, tá? Então, eu não descartaria um político, um líder aí, tipo, no nível do Dalai Lama, por exemplo. Então, tá essa foi ativado esse posicionamento, não exatamente o que vai acontecer essa semana, mas por conta dessa Lua em Leão fazendo uma quadratura com Plutão, tá? Plutão fala da morte, então é isso. Então presta atenção aí, tá? O Plutão ele tá retrógrado, então vocês viram que aconteceram muitas coisas essa semana, tá? Tomem cuidado. No dia 17 também, que é amanhã, a Vênus vai fazer um posicionamento muito bom de trígono com Netuno, tá? Então, é um dia muito bom para oração, para pedido, para simpatia, para essas coisas, assim, a oração vai ser mais forte, é como se potencializasse aquilo que você pede com fé. Dia 18, essa mesma Vênus vai entrar, dia 18, é na quinta-feira. Essa Vênus vai entrar em oposição com Plutão e aqui vai mudar o tema um pouquinho, tá? Vai falar de patrimônio, de investigação e toque-toque da Polícia Federal aí na porta de alguém, tá? Então, aí, se Meu Deus. prepara que vem aí uma coisa de impacto até sábado, assim, novidades, tá? Não é de gente que a gente já está esperando. No dia 19, que aí vem a parte mais importante, tá? Que essa questão do dia 19, que vai aí para os próximos 6 meses até um ano. Quiron vai entrar em touro e vai mexer em feridas e em processo de cura, porque Quiron tem esses dois lados, ele é ambíguo, né? Vai ativar tema touro, né? Ligado a dinheiro, patrimônio, a alimentação, a agricultura, recursos naturais. Então, assim, nesse próximo um ano, essa ativação vai pedir para vocês olharem orçamento, organizar documentos, porque vocês vão precisar dos documentos, e a questão da alimentação, gente. Se eu pudesse dar um conselho a partir de agora, comecem a fazer estoque de alimentos, tipo macarrão, feijão, sardinha, atum, tudo que você consegue guardar por muito tempo, porque essas coisas vão aumentar muito de preço. Essa ativação já aconteceu lá no final de maio e agora, por conta de Quirón em Touro, agora não tem mais para onde fugir, tá? E aproveitar agora esse momento que os preços ainda estão ok, porque essa semana eu até levei um susto, pagava R$ 8 no pacote de feijão e estava 12. Então, assim, ó, já está acontecendo. Então, se você tiver uma reservinha de dinheiro, faça um estoquezinho, porque até o final do ano isso daí pode triplicar o valor, tá? No dia 20, começa um aspecto muito tenso também, gente. É uma notícias que eu odeio dar, tá? Para falar a verdade. O Nodo Norte, que é a missão do mundo, da Terra, vai entrar em quadratura com Urano, que é um planeta que as coisas acontecem rápido, e Urano, ele rege tecnologia, energia elétrica, internet, aviação, essa pauta, a aviação, muito grande, né? Esses acontecimentos inesperados. Então, a partir do dia 20 de junho, ativa problema com telecomunicação, telefone, tudo ligado à aviação, e aí
tudo pode acontecer, tá? A partir do dia 20 de junho, a gente tem essa ativação, vai mais ou menos aí até o dia 28, mas assim, por conta da ativação ser muito forte, eu só vou conseguir ter certeza depois dos eclipses de agosto. Então, cuidado, tá? No dia 21, o Sol entra em Câncer, aí a gente sai de uma acelerada aí do Sol que estava em Gêmeos, né? E dá uma melhoradinha no emocional, tudo que liga a patriotismo, a Deus, a família, ao feminino, começa a ser melhor ativado, tá? É isso. Então, vamos aos signos. Ufa, acho que dei todos os recados essa semana. Então, vamos aos signos, aqui as cartinhas separadas. Arianos, relacionamento em destaque essa semana, tá? Pede menos impulsividade e mais diplomacia, viu, senhor Arianos? Senhores arianos, procura suavizar um pouquinho as suas reações, não precisa ferro e fogo o tempo todo, não, tá? Essa semana boa para estudos também. A carta da semana é o Sol. O Sol, ele fala que os brilhos estão voltados para você. Aproveita esse momento, tá bom? Signo de Touro, Marte está no seu signo, né? Traz uma energia um pouco carregada, signo traz um pouco de energia de briga. O taurino não gosta disso. Taurino mais irritado e impaciente. Cuidado com as discussões e se tiver muita dor de cabeça, por favor, procure um médico, tá? Mantenha calma aí nos momentos de crise. A carta da semana é os lírios, apesar das tensões, as coisas vão melhorar e tudo vai ficar em paz, tá? Vamos para o signo de Gêmeos, geminianos. Tem algumas mudanças inesperadas ainda para essa semana, que está nos últimos grauzinhos do seu aniversário, do seu signo, né? Também é uma semana boa para finalizar projeto, terminar as coisas, tá? O amor também está muito favorecido. A carta da semana, as flores ou o buquê, né? Então, assim, sempre uma semana de alegria, felicidade, presente da vida, tá? Cancerianos, um dos signos mais favorecidos aí nesse mês de junho. Semana de alegria, felicidade, positividade, tá bom? Luz, proteção, muita coisa boa para os cancerianos, só que a carta da semana traz um alerta e a carta da semana é a raposa, tá? A raposa fala, ó, atenção aos detalhes aí, nem tudo é tão perfeito, né? Nem tudo é como parece, pede para que você fique esperta, tá? Porque tem alguém aí querendo abocanhar a sua sorte. Leoninos estão com os pensamentos muito intensos, inquietos, né? Evitar alimentações muito pesadas essa semana, precisar fazer um detox. Uma dica para o leonino, tá? Aproveita aí essa época de Copa, essa época, vamos unir aí os amigos, tá? Seria muito bom para a tua cabeça, tá? Porque ele tá com os pensamentos muito. Quanto mais sozinho você ficar, pior. Então, vamos juntar com o pessoal, dar uma aliviada. A carta da semana é a criança fala de novos começos que estão chegando. Permita-se olhar a vida com mais leveza, está olhando a vida com muito peso, tá bom? Virginianos, uma semana tranquila, até bem calma, né? Equilibrada, resolução de assuntos pendentes, e a carta da semana é a chave traz aberturas de caminho, tá? E soluções para algumas coisas que você achava que não tinha. Librianos, momento de autocuidado, olhar para a saúde, principalmente que as mulheres librianas, tá? Tá na hora lá de ir fazer a sua mamografia, tá? Olhar a parte do feminino, que ganha destaque essa semana. A carta da semana é o chicote. O chicote fala que você não precisa ficar carregando sofrimento o tempo todo, tá? É hora de quebrar as coisas, se libertar de algumas pessoas, tá? Você não precisa disso, não. Não precisa insistir no que não faz sentido. Escorpianos, essa semana é uma semana de estabilidade, principalmente financeira. Não é uma semana ruim, traz uma energia, não, muito pelo contrário, traz uma energia muito positiva e de fortalecimento, tá? A carta da semana é a âncora fala assim, ó, vamos olhar as coisas a longo prazo, não está na hora de ver aquela casa para comprar, não está na hora de começar dinheiro lá para o futuro, para as coisas que de pé no chão, tá bom? Sagitarianos, essa semana, uma semana positiva, só cuidado ó, com a linguinha, tá? Conflito e com conflito desnecessário. Eu falo, ó, da sinceridade para a falta de educação é um palitinho, tá? Então, É, cuidado.
A carta da semana é a foice. A foice, ela fala assim que tem algo cortado da tua vida. Então, assim, algo foi cortado, mas é para aparar ali para chegar coisa melhor, tá? Tá sendo cortado alguma coisa da tua vida. Capricornianos, Saturno está pedindo atenção, porque o desgaste emocional pode estar grande. Você já é uma pessoa responsável, o seu Saturno está falando, você tem que ser mais. Não, tá bom, você já faz a parte direitinho, tá? Não precisa resolver tudo sozinho, não, delega as coisas. A carta da semana é o Cavaleiro fala de boas notícias chegando, novidades importantes aí podem aparecer, não deixe elas passarem. Aquarianos, hora de planejar o futuro, está muito favorecido. Questão envolvendo filhos e família se resolvendo. Ai, que coisa boa, né? Caminhos e soluções. A carta da semana é os livros. O livro fala busca conhecimento e sabedoria. Esse momento não é para agir com ignorância e com teimosia, tá bom? Vamos para o signo de peixes, pisciano, semana aberta para amor, boas oportunidades. Só tá pedindo para você olhar um pouquinho a saúde, tá? O seu corpo tá dando sinais, você que está ignorando. E a carta da semana, os pássaros muito bom para diálogo, entendimento, comunicação. Então é isso, esses foram os signos. Então, vamos para o próximo assunto aí, né? O que você vai falar agora? Veio esse assunto, assim, né? Antes de tudo, tá, gente? Eu peguei algumas informações. Ninguém tinha o mapa da Júlia, chama Júlia Zanata. Para quem não conhece, é aquela deputada que ela levou um dia que estava tendo. Essa aqui, ó. Essa Para daí. quem não conhece ela. Isso. Estava tendo um piquê lá, eu não lembro, no Congresso, e ela levou um bebê pequeno, e aquilo chocou as pessoas, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma retórica muito boa e fala muito bem, tá? Ela é deputada, se eu não me engano, ela já foi prefeita de Criciúma, alguma coisa assim, tá? Eu não conheço muito a história dela como política, para falar a verdade, e aqui eu estou fazendo um mapa, que aí, nas pesquisas da internet, aí eu tenho que ser sincera, peguei lá no Google, tá? Eu não consegui o mapa com os astrólogos que costumam ter. Geralmente, às vezes, até eles têm, porque conhece o primo do primo de não sei quem e sabe a hora que nasceu. Então, assim, e o dela, assim, ficou um pouco confuso para mim, mas eu peguei o que estava lá. Então, talvez a gente tenha que vir mais para frente para fazer algumas reformas. Eu dei uma focada aqui nos planetas, porque, assim, o dia que ela nasceu é muito difícil os planetas estarem diferentes do que eles estão, né? A não ser planetas que são rápidos, tipo a Lua, mas mesmo assim, durante o dia todo a Lua se manteve em peixes. Então, eu olhei, em vez de olhar os posicionamentos, né, dentro da pizza astrológica que eu falo aqui, né? Porque aí cada casinha, aí, por exemplo, se a gente fosse olhar pelo horário de meio-dia, né? Ela teria o ascendente em Gêmeos, se a gente fosse olhar, né? Mas e se ela não nasceu meio-dia, ela nasceu perto da meia-noite? Aí o ascendente dela é Sagitário. Então, assim, eu não foquei nas casas, né, astrológicas, foquei nos planetas, né? E ela, muito provavelmente, tem o Sol. Para quem não sabe, por que a gente está falando dela? Primeiro, porque existiu um furdunço aí falando que talvez ela fosse a vice do Flávio Bolsonaro, que isso daí ainda não está decidido. E aí eu fiz o mapa, né? Olhei aqui o posicionamento, comparei também com o mapa do Flávio, que eu tô com o mapa aqui. O mapa do Flávio, agora dessa vez, parece que passaram certo, né? E aí a gente faz umas comparações. Eles têm algumas coisas muito parecidas que pode dar certo, mas algumas coisas pode dar bem errado, né? A gente olha, ela
é uma pessoa que nasceu no dia 20 de março. Gente, qualquer pessoa que faz aniversário nas datas 19, 20, 21, 22, 23, o ideal é que faça mapa astrológico. Até 18, vai, 18 ou 23. Por quê? Porque cada ano o Sol ele entra no signo num dia, que nem agora, essa semana, o Sol vai entrar em Câncer no dia 21, mas já teve ano que o Sol entrou em Câncer no dia 20. Já teve ano Hum, que o Sol entrou em Câncer no dia 22, então não dá para saber. Mas o dela aqui, durante o dia todo, provavelmente ela nasceu no signo de Peixes, ela é uma pisciana, provavelmente, né? Com a Lua em Peixes também. E chama atenção porque esse Sol, ele está num grau anarético, é o grau 29. E é um posicionamento que carrega, assim, uma energia forte, pisciana, mas carrega um pouco de Áries, principalmente porque o dia que ela nasceu, a gente tinha Mercúrio em Áries, Vênus em Áries, e a Lilith estava em Áries. Então, isso fala, como fala de Mercúrio, Mercúrio fala da cabeça, então ela tem velocidade para falar, ela pensa muito rápido, e ela fala muito rápido. Só que quando a gente tem Mercúrio em Áries, a gente tem um negócio de comprar briga que não é nossa. Brigar comprar a briga de outras pessoas. E ela responde muito rápido a isso. Antes de pensar, porque é tão rápido, ela já age, então ela compra a briga. Ela me lembrou muito uma pessoa que ficou comprando briga, 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 no fim foi abandonada, que é a Carla Zambelli. Vocês lembram que tudo ela comprava? Ah, o Bolsonaro não tirou a máscara, ela tirava também. Tudo ela ia comprando briga que não era dela. E aí, nessa a hora que ela precisou, ó, todo mundo pulou fora, largou ela lá sozinha. E vocês podem ficar bravos comigo, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá? E ela tem uma vibe muito parecida, sabe? Da busca da aprovação, porque esses questionamentos dela aqui envolve Vênus também, que o Vênus são os nossos relacionamentos, e o dela é em Áries, porém é retrógrado, então, assim, fica muito complicado. A Vênus em Áries, ela já fica em queda, que a gente chama retrógrado, é mais difícil ainda. Então, assim, é muito conflituoso essa questão, e ela quer aprovação, então, assim, tem coisa, gente, que ela deve lutar e brigar, e nem seja ideal dela, tá? Ela tá falando por falar. Então, assim, vai arrumar briga, vai bater boca, ela precisa pensar um pouco nos ideais dela. Ai, o que que quer? Ai, vou lutar pelas mulheres, vou aqui brigar por outras coisas. Agora, ela está brigando por coisas que não são pautas dela, ela precisa da originalidade. Isso pode não funcionar muito bem quando você chama alguém para ser seu vice, entendeu? Porque é muito. Se for pela popularidade, se for chamar ela pela popularidade, ela sempre vai ter. Isso daqui é inquestionável no mapa dela. Sempre popular, o Sol junto com a Lua, geralmente quando eles estão ali muito próximos, que foi quando ela nasceu, provavelmente vai pegar ali a casa da popularidade. Então, assim, ela sempre vai ser muito popular, sempre vai. Se você quer crescer, ela vai te ajudar a crescer, porque ela sempre vai estar em alta, tá? Ela tem isso intrínseco nos planetas, né? Ela tem a parte política muito forte, realmente, né, de briga, de justiça, de querer e justiça, mas de querer também, por conta do Sol e da Lua estarem juntos, da influência social, Vamos falar o português claro, quero me mostrar. O que acontece no mapa dela? Outra questão de desequilíbrio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente olha dentro do mapa. Ela tem predominância de signos de água no mapa. Água responde pelo nosso coração, então, assim, a energia vai na frente. Então, a pessoa não pensa, ela só vai, a água manda no coração. Então, tipo, ai, tá, tal, 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 vamos brigar aqui. Não, como que é? Escala mesmo, André? 6 por Nossa, 1, fim da escala 6 por 1? da escala 6 por 1, é isso aí, vamos brigar. Não, calma aí. Você gostaria de trabalhar 6 dias na semana, descansar um? Ela, ela brigar por isso, ela tem família.
Trabalha a semana inteira para ficar um dia com seu filho? Será que essa é a sua luta mesmo? Será que vale a pena você trabalhar para ficar um dia com seu filho? Um dia. Ainda mais mulher, gente. Mulher. A gente, eu falo que mulher nunca tem um trabalho, a mulher sempre tem dois, três, quatro. Porque a mulher que trabalha 6 por 1, chega no domingo, sabe o que ela vai fazer no dia da folga dela? Faxina, colocar as coisas em ordem, lavar roupa, fazer não sei o quê. Cadê a folga? Como que uma mulher pode trabalhar 6 por 1? Fala para mim, como que. Então, assim, ela não é briga dela. Será que ela queria isso para ela? Sabe? Não, tem que, ao contrário, e ela está indo por brigas que não são dela. Ela precisa de originalidade. A água não deixa. Outra coisa que é muito preocupante no mapa dela, né? A moça da Tiara é campeã de folga, eu vi isso também. Diz que ela processou todo mundo que postou isso, né? Mandou tirar o vídeo. Ouvi É? falar. Então, provavelmente ela vai encrencar com a Não, gente. Então. ela trabalha, ela nunca folgou, falar assim. Ela nunca folgou. E aí, o mapa dela também tem muitos signos mutáveis. Gente, tudo isso que eu estou falando que pode ser um problema no seu mapa, por que a gente faz mapa aqui no André? Para você comparar com o seu. Ela tem muitos signos que a gente chama mutável. O que é mutável? A gente separa os signos por começo, meio e fim de estação. Então, os signos de fim de estação, as pessoas são muito mutáveis quando ela tem muito. Então, assim, tipo Donald Trump. Ai, quero tomar café da manhã. Ai, eu não quero mais tomar café da manhã. Agora eu quero almoçar 9 horas da manhã. A pessoa, assim, ela é Muda de mutável. ideia muito rápido, né? Muito rápido, Então, assim, isso é um problema. Excesso de água, excesso de mutável, para mim é um problema. Ela também tem outra coisa, a energia feminina dela, que é uma das coisas mais lindas que uma mulher pode ter. Ela é muito forte, a energia feminina dela. E a energia feminina fala muito sim. Ai, tá bom. E ela tá num lugar que é uma cova de leões, né? É brabo o negócio. O negócio é brabo. É uma mulher que está no meio de um monte de homem. E às vezes, com energia feminina, ai, tá bom. Então, eu não sei se eu concordo com a escala 6 por 1, porque eu sou mãe e eu quero ficar 2 dias com os meus filhos durante a semana, eu quero ter um dia, né? Não quero dar qualidade, né? Eu não sei se eu quero. Mas aí você vai sair do nosso partido. Então, tá bom, tá bom, fico. Então, gente, coerência, né? Então, assim, ela é uma pessoa que tem tudo para lutar, tem tudo para ser grande, para ajudar o povo. Ela tem, aliás, ela tem uma missão aqui no mapa dela que é muito forte a respeito disso, né? É uma missão que ela provavelmente, quando a gente olha no mapa, ela combinou em outras vidas. Tá? Ela falou: não, eu vou fazer isso aqui pelo Brasil, eu vou fazer isso aqui e pode não estar indo pelo caminho certo. E isso vai ser um problemão, porque aí a gente vê lá na frente, tipo, igual a Carla Zambelli, tá? A Carla Zambelli desviou do que era para ela fazer. E olha lá o que aconteceu. Então, assim, se o público não mostrar o que acontece, a vida vai mostrar de um jeito ou de outro, porque pelo nodo norte dela, que ela combinou uma coisa com a espiritualidade, ela combinou uma coisa com a ancestralidade, e provavelmente ela vai continuar. Deixa eu ver aqui, mas o país não tem condição econômica de acabar. O país também não tinha condição econômica de acabar com a escravidão, tá? Lembra da. Volta lá, vamos estudar a história, gente, tá? Não vai gerar desemprego, vai gerar mais emprego, porque as pessoas vão precisar trabalhar numa questão de escala. Impacto de PIB. Gente, vocês precisam olhar as coisas um pouquinho melhor, tá? Pensar um pouco nas coisas que estão acontecendo, sempre, né? Os direitos, ai, nossa, vai ter que pagar 13º, vai quebrar as empresas, não quebrou ninguém. Você sabe o que quebra uma empresa? Você sabe o que quebra? As pessoas não terem tempo e dinheiro para gastar. E as pessoas trabalhando que nem os outros. Gente, vocês que pensam assim, cuidado, hein? Vocês podem estar vivendo numa Matrix, tá? Vou trabalhar. Ai, trabalho enquanto eles dormem. Gente,
muda o pensamento, muda, tá? Não é assim que funciona. E não vem me rotular de esquerda ou de direita. Você, aí, na tua casa, você acha que você tem que ser explorado por alguém? Trabalhar assim? Você acha mesmo? Você, mulher, que chega em casa, pega 3 conduções, né? Porque a gente que é de São Paulo, a gente sabe como funciona. Às vezes o pessoal do Uhum. interior é mais fácil, né? Pega, vai a pé para o trabalho, volta, né? Mas em São Paulo, tem gente que tem que acordar 4 horas da manhã, tem que ir trabalhar, volta à noite, nem olha para a cara dos filhos, às vezes são os pais que cuidam, outras pessoas. Aí chega no domingo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da comida, tem que cuidar de tudo. Cara, é isso que vocês querem? Um monte de gente de olho fundo, acabado? É isso, sem aproveitar a vida? Vamos olhar aí um pouquinho, tá? Vamos olhar um pouquinho. Fora que Você, o, tra... Fora que o trabalhador que trabalha um dia menos, né, ele trabalha muito mais feliz, né? Ele trabalha de segunda a sexta, por exemplo, e aí ele tem o sábado e domingo para descansar, ele vai render mais para a empresa. Fiz parte da escala 6x1 quando nem existia. Eu trabalhei de segunda a sábado na empresa. Aí você ia morrendo trabalhar para o sábado, você trabalhava com má vontade. Aí depois eles tiraram o sábado a gente folgava, sábado e domingo. Então aí na segunda a gente voltava com aquele gás, rendia, você dá mais produtividade para a empresa, né? Então eu sou uma prova viva disso, como se diz. olha, eu conheço uma grande empresária, grande, tá? Não é coisa pequena, não. É pessoa que trabalha com containers, é uma brasileira, tá? Ela já foi uma fornecedora minha e ela falava pessoalmente com as pessoas da ponta final dela. E um dia, essa grande empresária chegou para todos os clientes, mandou mensagem por WhatsApp para todos os clientes, falando que ela simplesmente não ia mais trabalhar de sábado. Aí a gente, né, que precisava ir na loja no sábado, porque que nem eu moro no interior, durante a semana eu não tenho condição, eu só podia ir na loja dela durante o sábado, na empresa, né, que a gente comprava de containers, quando eu era empresária. E eu tirei satisfação com ela pessoalmente. Ela falou assim: eu não vi os meus filhos crescerem, eu só trabalhei a minha vida inteira, eu não vou fazer isso com os meus funcionários. Gente, isso tem 4 anos que ela fez. E ela falou assim: eu vou dar folgas para os meus funcionários no sábado, os meus clientes vão ter que se educar e comprar de segunda a sexta. Nós vamos aumentar o horário em 20 minutos do horário comercial e é só o que a gente vai fazer. Para eles não irem embora no horário de pico. Então, assim, ela montou todo um esquema para os funcionários. Ela tem funcionários que trabalham com ela há 30 anos. Assim, gente que está se aposentando com ela, melhor empresária. Quebrou? Muito pelo contrário, depois que ela parou de trabalhar de sábado, ela aumentou a loja. Se vocês quiserem, eu vou até dar um nome, chama Roma Aviamentos. É uma das grandes empresárias aqui do Brasil que pensa nos funcionários. Os funcionários trabalham lá há anos. E assim, é uma importadora de produtos. Eu achei aquilo tão nobre. Ela falou: eu não vi os meus filhos crescer, eu não quero isso para os outros. E ela mudou, ela falou: depois de tantos anos, eu não vou trabalhar de sábado, os meus clientes vão ter que se educar. Então, gente, por favor, olhem para vocês. Você que tem que acordar, você que tem que trabalhar, o trabalho não vai faltar. Você que hoje, eu vou fazer uma pergunta hoje. Você parar de trabalhar, você vive quanto tempo? Essa é a minha pergunta. Você vive quanto tempo? Eu acho que meia hora. Meia hora com o dinheiro que eu tenho. Então, gente, a gente está mais perto do mendigo do que dos grandes empresários. Parem de repetir o que esses caras falam. Para! Eles só querem uma coisa: dinheiro no bolso deles. Para! E assim, eu fico com muita dó, porque quando eu olho o mapa da Júlia, ela é uma ótima pessoa, uma pessoa com a mente aberta, com uma mente boa. Ela está indo por objetivos que não são dela, gente. Isso para mim é muito claro. Queria eu ter o horário do nascimento dela.
sabe? Porque, por exemplo, não faz sentido uma mulher que é mãe, aliás, o mapa dela mostra que depois que ela vira mãe, a cabeça dela se transforma, ela ainda vira outra pessoa. Ela pode trabalhar muito na construção, na orientação, no desenvolvimento humano. O mapa dela é um mapa de uma pessoa muito bonita, muito humana, não combina com uma pessoa que está lutando a favor de armamento, não combina com uma pessoa que está lutando a favor de escala 6x1, não combina com uma pessoa que quer que crianças sejam presas, né? Porque, gente, essa questão, existe um livro que chama Freakonomics, se vocês quiserem ler, tá? É um livro que ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele mostra dados. Vai lá, lê esse livro. Esse livro mostra dados importantes de coisa que a gente fica martelando, tipo a escala 6x1. Então, por favor, gente, sim, sim, essas coisas não acabam. A gente precisa investir em educação e nessas crianças que são, às vezes, puxadas para o tráfico e essas coisas, elas poderiam ter oportunidade. Então, assim, a gente tem que lutar para estudar, para essas crianças se formarem, para essas crianças ter formação técnica. Tiraram os técnicos. Eu lembro que na época que eu estudava, você podia escolher, ó, você pode fazer o ensino médio, mas se você quiser ser professora, contador, se você quiser ser enfermeiro, você já sai daqui formado da escola. Por que que tiraram isso? Porque aí a criança vai lá, ela já tem uma formação, depois ela vai conseguir fazer a faculdade, ela vai ficar longe da criminalidade, porque ela só vai pensar no futuro brilhante que ela vai ter. Como que eu vou colocar uma criança de 12 anos? Ela está lutando por isso. Não é o ideal dela. Eu olhei pelo mapa dela, não é o ideal dela. Ela está indo pela cabeça das outras pessoas, é isso. E ela está muito preocupada com a popularidade de continuar. Se ela for falar sobre os objetivos dela, isso ela vai ter que mudar a identidade, e ela não quer. Ela, no fim, ela é uma pessoa conservadora, e o que combina com as pessoas de direita, né? Eu sou uma pessoa conservadora, e às vezes, sim, mudar, mas tem posicionamento que a gente tem que, principalmente quando a gente é mulher, a gente tem que representar, e ela está indo pelo caminho contrário, isso é muito triste, tá? Aí, quando eu olho para a comparação, para ela ser chamada como vice, assim, a chance dela ser chamada e de dar certo é de 30% a 50%. Quando eu coloco os mapas junto, não tem liga. A hora que olha os dois juntos, não vai dar liga, vai ficar mais ranço, vai afastar mais ainda, entendeu? Vai afastar mais ainda. Então, isso é um grande problema.